Ontem o Papa Sim. Francisco, mais uma vez, rompeu com uma convenção, né? Digamos assim, ele transgride uma tradição ao lavar os pés, Potter, em uma cadeia, numa prisão, só de mulheres. Né? Tradicionalmente, lava-se pés de homens, padre, me corrige se eu estiver errado, porque simbolizam, claro, os 12 apóstolos, né? Reproduzindo o que Jesus fez na quinta-feira, de fato, né? Foi lavar os pés dos apóstolos em um sinal de humildade, né? E de que ele estava ali de alguma forma para servir a população, para servir as pessoas como o enviado filho de Deus, né? E dessa vez ele lavou só pés de mulheres nessa prisão, Padre Antônio. Eu queria saber que simbolismo é esse, o que representa o Papa ter feito isso, e se o senhor estava junto ou próximo ali quando ocorreu essa cerimônia de lavar pés nessa prisão em Roma. Não, eu estava na missa aqui de manhã, né? Na missa crismal, essa missa. Uma vez o PG comentou que eu fui pároco da Igreja das Dores. Quando eu era pároco aí, saindo de uma missa na Catedral Metropolitana, tinha uma senhora muito emocionada. Ali eu descobri que padre não é gente, né? Porque ela me disse que estava muito emocionada porque nunca tinha participado de uma missa onde tinha mais padre do que gente, né? Então, ali descobri que nós não somos gente, mas enfim. Então, eu participei da missa aqui na Basílica de São Pedro, de manhã, a missa crismal, e à tarde eu fui na paróquia, tem uma paróquia aqui perto que eu auxilio, então eu fui na celebração ali. Essa celebração do Papa foi uma celebração muito restrita, como o PG falou, né? Foi num presídio feminino, né? O Papa, desde o início do pontificado, né? Ele tem feito isso. Ele já fazia isso como arcebispo de Buenos Aires. A cerimônia do lava-pés, ele costuma ir em algum presídio, né? E lavar os pés dos presidiários, né? Então ele já tinha feito isso aqui desde que assumiu como Papa, várias vezes. E ontem ele foi nesse presídio, que na verdade é um complexo carcerário, chama Rebíbia. Então, existem 3 presídios masculinos e uma casa prisional feminina. Então, ele já tinha ido em anos anteriores a esse presídio, só que daí estavam misturados, presidiários e presidiárias, né? E ele lavou os pés a presidiários e presidiárias nessa As presidiárias podem conversar com ele? Tem algum tipo de rito ali mais complexo, assim, pode abrir isso, enfim? Claro, ao final da missa, muitas puderam cumprimentar o Papa, choraram, saudar né, o Papa. No momento do lava-pés, isso quem puder ver o vídeo, tá no YouTube, tá nas notícias aí. Se emociona, né? A emoção, né, delas. Imagina o Papa, né, o Santo Padre foi ali, ela está ali presa, não sabe-se lá por que crime ou por que situação difícil de vida, e o representante de Cristo na Terra, digamos assim, está renovando o gesto que Nosso Senhor fez com os apóstolos na última ceia, com aquela pessoa, né? Então estavam muito emocionadas, né? Muitas choraram. Não, a novidade dessa vez, como o senhor dizia, que foram só mulheres, eram, né? Só mulheres, e aí exatamente. Qual é o símbolo disso? Qual é a força disso, a diferença? Porque há uma tradição que se rompe, né, padre? Sim. Vamos assim, esclarecer umas coisas. No ano de 2017, o Papa já tinha mudado as regras, né, da liturgia, dizendo que no lava-pés podiam ter homens e mulheres, não precisavam ser só homens, né? Tem um documento, um decreto de 2017. E o fato de ser uma representação de todos, né, homens, mulheres, casados, solteiros, jovens, idosos, né, é para nos recordar isso. O gesto de Nosso Senhor, quando ele faz esse gesto com os apóstolos, ele fala: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por todos, né? Então, esse gesto do serviço, de dizer assim, bom, não importa, né? Ele, imagina, o Filho de Deus que se coloca lavando os pés dos E a simbologia do Papa Francisco,
que vem desde Buenos Aires, como o senhor estava falando, fica muito clara que são pecadores perante as leis do homem, né? Pecaram, enfim, ou no caso, pecadoras. E quase todos os pecados do mundo dos homens também pode ser um pecado, né, do mundo de Deus, digamos assim, né? Então a simbologia é essa. Mas é uma espécie de perdão, aquelas pessoas estão perdoadas? Não, é o contrário. É o ato de dizer, olha, eu estou aqui com pecadores, lavando os pés, e isso mostra a minha servidão, de alguma maneira. Sim, não, Potter, é renovar e, digamos assim, de uma maneira plástica, visível, num presídio, com aqueles que estão lá condenados, como tu disseste, por algum crime, por algum pecado contra Deus e contra os homens, renovar primeiro o convite que Nosso Senhor faz a todos, né? Do arrependimento, de pedir perdão. Não há nada que, se a pessoa está arrependida e pede perdão, não há nada que Deus não perdoe. Esse é o... Sim, mas o perdão viria de quem está com os pés sendo lavados. Exatamente. Então, o perdão viria para quem está se lavando os pés. Claro. Porque é o que Jesus diz. Vocês me chamam de mestre, Senhor, e dizem bem, e eu estou lavando os pés. Por quê? Porque eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida pelo perdão dos pecados, em resgate por muitos. Sim. E é isso. O Papa ontem, ele falou muito brevemente, ele falou nesse sentido. Olha, não há nada. Vocês podem ter feito o que vocês quiserem na vida. Às vezes o passado nos assusta, nos assombra, né? O nosso passado, o que nós fizemos. E a gente acha que está, de certa maneira, preso, né? Nas nossas culpas, nos nossos pecados. E aí o Papa falou, não há nada que Deus não perdoe, não há nada que não possa ser perdoado por Deus. E eu vim aqui para lembrar vocês disso. Por mais que vocês tenham feito, ou não importa o que vocês tenham feito, Deus está disposto sempre a perdoar, basta que nós queiramos. E esse perdoar também é uma salvação, né, padre? Porque não basta perdoar, né? Enfim, continuar cometendo, né? Enfim, aquilo, né? Exato. Exato. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, tem uma curiosidade, padre, porque o senhor está aí, conhece os bastidores do Vaticano, e eu preciso lhe perguntar, que é o seguinte, houve uma tradição que o Papa, aos poucos, como disse o padre Hofmeister, desde 2017, ele introduz mulheres, até que ontem só mulheres, né, tem seus pés lavados. E o Papa Francisco, ele tem se destacado por isso, não dá para negar, né, com uma visão mais flexível em relação a algumas coisas que antes eram muito, muito dogmáticas, muito presas, né, a determinada visão na Igreja Católica. Então, a minha dúvida é se tem muita resistência entre cardeais, por exemplo, por conta dessa visão em relação aos casais divorciados, por exemplo, que ele se mostrou muito mais flexível, em relação aos homossexuais, né? Então, tem essa característica, né, na maneira como ele conduz a Igreja Católica, e eu sei que tem gente que torce o nariz. Aqui em Porto Alegre eu sei que tem seminaristas que não gostam do Papa Francisco, padres jovens que não gostam, que entendem que ele deveria ter uma outra postura, um pouco mais dura, um pouco mais conservador. O senhor percebe essa resistência aí entre cardeais no Vaticano? Isso é evidente também, padre? Aqui é menos evidente, né, PG? Todo mundo, claro, tá junto com o Papa e tal. Mas é claro que a gente não vive nessa bolha do Vaticano, né? A gente sabe que tem muita resistência, né? Mas o Papa, ele não se preocupa muito com isso, né? Com a resistência. Ele procura recordar a todos nós que acolher essas pessoas que você falou, os divorciados, os homossexuais, não significa, digamos assim, primeiro, dizer, olha, tá tudo bem, é isso aí mesmo, cada um, vocês façam o que vocês quiserem, mas tá sempre aberto ao convite que Nosso Senhor faz de acolher a todos. Por exemplo, tem uma passagem no Evangelho que é muito significativa, né? Aquela passagem, vocês conhecem ou já ouviram alguma vez, né? Da mulher adúltera. Eu acho que isso é o que tem no coração do Papa Francisco, né? Aquela mulher tinha sido flagrada em flagrante adultério, né? Perdão da redundância, tinha sido pega em flagrante adultério,
E a pena da lei de Moisés era o apedrejamento. E Jesus está ali, escrevendo no chão e tal. E diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E vão todos saindo. Né? Vão todos deixando as pedras, vão todos saindo. E no final, Nosso Senhor olha para aquela mulher, né, e diz assim: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Né? Jesus não tinha pecado, ele poderia dizer: olha, tal, eu também não te condeno. De agora em diante, vá e não peques mais. Né? A atitude do Papa Francisco é essa, né? Tá sempre dizer que a igreja está sempre aberta a todos aqueles que queiram, né, se aproximar, aqueles que queiram buscar essa aproximação com o Nosso Senhor, a todos que queiram, de repente andaram muito tempo afastados, mas querem voltar e ter esse contato mais forte com Deus, né?